Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Aprendizagem na Educação à Distância. Sou a professora Erika Souza e nessa primeira aula vamos entender um pouco como acontece a aprendizagem na EAD. E para iniciar nossos estudos, vamos falar sobre as teorias que fundamentam essa aprendizagem. Mas, antes de falarmos sobre as teorias, vamos pensar um pouco sobre o que é a aprendizagem? Podemos dizer que a aprendizagem é um método que está relacionado com o ato de aprender. E nesse processo, há uma certa ligação entre estímulo e resposta, provocando assim a adaptação ou não do indivíduo no meio em que está inserido. Em outras palavras, a aprendizagem é o processo de mudança de comportamento obtido através de experiências. E nesse contexto de aprendizagem na EAD, o professor deve ficar atento ao planejamento para que contemple tanto o lado cognitivo, afetivo e psicomotor do aluno. Além disso, quando falamos em EAD, precisamos ressaltar que a relação entre professor e aluno se dá através dos AVAs, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, com o apoio dos recursos tecnológicos. Por isso, é importante que haja o letramento digital, para que ambos consigam interagir nesses ambientes. Mas, quais são as teorias que fundamentam a aprendizagem em EAD? As teorias foram criadas por cientistas e teóricos com o objetivo de explicar melhor como aprendemos e a melhor maneira e caminho que podemos traçar para aprender mais e melhor. Diante disso, vamos conhecer as teorias que fundamentam a educação à distância, que são elas: teoria construtivista, teoria socioconstrutivista, teoria conectivismo, teoria behaviorista e teoria humanista. A teoria construtivista significa que nada está pronto, acabado, e que o conhecimento não é dado em momento algum como terminado. A questão da dialética e da cultura do indivíduo é marcante nessa teoria. O aluno ele é construtor do conhecimento e no processo de aprendizagem ele leva em consideração seus conhecimentos prévios. Um dos principais pensadores é Piaget. Aqui, a aprendizagem é vista como um processo contínuo de construção de conhecimento. Teoria socioconstrutivista. Ela é defendida por Vygotsky, e nela a aprendizagem é baseada em contextos, relacionamentos e nas interações sociais, ou seja, o indivíduo constrói a partir da interação, do convívio, do diálogo com os outros indivíduos na sociedade, onde ele recebe instruções, aprende vendo o que os outros fazem e ouvindo o que os outros dizem. Teoria conectivismo. De George Siemens e Stephen Doones são os principais teóricos do conectivismo. É uma teoria marcada pelas tecnologias disponibilizadas pela Web 2.0, que são os blogs, aplicativos, redes sociais. O conectivismo surgiu para atender à nova geração que usa de modo intenso as tecnologias digitais. Nessa teoria, o mais importante não é o conteúdo aprendido em si, mas o processo de construção desse conhecimento por meio da interação com as tecnologias. Teoria behaviorista. A teoria defende que o comportamento do indivíduo ele é observável, mensurável e controlável cientificamente. Definida por Skinner, o teórico mais importante desta corrente, que deu ênfase à importância das respostas e das suas consequências no processo de aprendizagem. Skinner desenvolveu o que ficou conhecido como condicionamento operante, onde o comportamento que tem efeitos agradáveis tende a se tornar-se mais frequente, enquanto o comportamento que produz efeitos adversos tende a tornar-se menos frequente. Assim, o comportamento pode ser recompensado ou punido. Exemplo: se um aluno não consegue atingir determinados objetivos em uma avaliação, a consequência é a nota baixa como punição. Se ele alcança um objetivo, ele é recompensado com a aprovação. Teoria humanista. Defendida por Carl Rogers, ela centra seus estudos na particularidade de cada ser humano, nos seus motivos, interesses, na construção da personalidade do indivíduo e nas suas perspectivas. A aprendizagem é individual, peculiar de cada sujeito, pois ele só absorve o que acredita ser importante, o que é relacionado ao seu contexto social. Vale ressaltar que essas teorias contribuem para pensar a prática do professor no contexto da educação à distância. Ele pode construir suas teorias, construir suas pedagogias a partir de uma ou de mais dessas teorias.
Por isso, é importante que vocês conheçam. No próximo vídeo, vamos falar sobre os estilos de aprendizagem e linguagem dialógica na EAD. Até a próxima!